de Deus esteja com cada um de vocês, meus preciosos irmãos, preciosa irmã, que vocês caminhem sempre na proteção do Senhor Salvador Jesus Cristo, que a sua vida seja totalmente controlada por Ele, dirigida por Ele, e que tudo que você fizer, que Deus esteja nisso. E como disse Paulo, dá graças a Deus em tudo. E em tudo dá graças a Deus, porque aquilo que você está vendo que está errado, às vezes está para você, mas não está para Deus. Às vezes está errado para você, mas não está errado para Deus. E muitas coisas que nós pensamos que está certa para nós, mas não está certa para Deus. Aí tem que ter um encaixe entre nós e Deus, que o que nós está fazendo está dentro do plano de Deus, dentro da aliança de Deus. E aí é quando a coisa começa a fluir, começa a se encaixar. É quando nós e Deus estamos no mesmo propósito. Como Enoque andou com Deus 300 anos, e Deus tomou para si. Por aí, nós vemos, irmão, pela Escritura, que não tem outro lugar para fornecer para nós informação, nós instruir, nós educar, a não ser a palavra de Deus. Se ela não der conta, então nós estamos desarmados. Se a palavra de Deus não der conta de enquadrar nós. Porque a mensagem da irmã Brena e a Bíblia é a mesma. Quando fala da Bíblia, fala da mensagem da irmã Brena, porque a mensagem da irmã Brena é a revelação da Bíblia. Ela veio tirar o véu e mostrar para nós as coisas exatas como ela é, que a Bíblia estava coberta com véu. A própria palavra Apocalipse significa coberto com véu. Apocalipse significa isso. Está vedado, coberto com véu. O irmão Brena veio tirar esse véu e mostrar para nós o que está atrás do véu. E atrás do véu está a pintura de um artista. Quando ele vai pôr um quadro dele na posição lá, a turma vê lá, ou seja, lá no salão de arte, que todo mundo vai ver os quadros, o quadro é coberto com pano, o artista que faz. Depois ele tira o pano para a turma ver que quadro ele pintou. Assim também vê o irmão Brena. Deus pintou um quadro e cobriu com pano. E aí o irmão Brena veio e tirou esse pano para mostrar o que está no quadro. O que está no quadro. O irmão Brena veio tirar o véu e destampar para nós a perfeita vontade de Deus. Porque nós estávamos vivendo na vontade permissiva, né? Vivemos. E também nós estávamos vivendo na vontade que Deus permite viver. O joio vive na vontade permissiva. E a nossa carne está na vontade permissiva. É a mesma vontade que Abraão foi conversar com os amonitas, com o rei Baraque, mandou chamar Balaão, e ele foi, o irmão Brena disse, ele foi na vontade permissiva. Não foi na perfeita vontade de Deus. Porque Deus tem duas vontades. E na carne, todos nós estamos na permissiva. A carne nossa está na vontade permissiva. Porque o corpo glorificado, ele entra na vontade perfeita de Deus. O corpo glorificado. O tempo está na vontade permissiva de Deus. Porque o tempo entrou. Agora volta novamente à eternidade, e a eternidade está na vontade perfeita de Deus.
É a mesma coisa da política. Democracia, ditadura, mas a vontade de Deus, o plano de Deus é rei. Deus trabalha com rei. Deus trabalha com rei. Por isso que Jesus, quando vier, ele será o rei do reino. Não tem democracia, não tem ditadura, comunismo. Isso é tudo do homem. O melhor que tem aí é a democracia. É o melhor que tem de todo o regime que tem aí. O melhor é a democracia. É o melhor. Mas o de Deus mesmo é rei. De Deus é rei. E nós na eternidade vamos trabalhar dentro desse partido aí, de rei. Jesus é o rei do rei e nós seremos rei da terra, né? Ele é o rei do rei. Rei do rei porque ele é rei nosso. Nós também é rei, então ele é rei do rei. Porque tem um rei antes dele, rei do rei ele é. Nós somos reis. Apocalipse diz que Deus fez nós rei e sacerdote. Fez nós rei e sacerdote. Sacerdote para interceder, porque nós terá o mundo inteiro para ser julgado. E nós sentaremos no lado dele como esposa, como rainha. Nós seremos como Esther e ele será como Assuero. É o quadro da rainha e do rei que vai vir. O Assuero com a Esther. Tanto é que a Esther, ela intercedeu pelo povo dela. Ela intercedeu pelo povo dela. Falou que o povo dela estava para morrer e que tinha uma lei contra e pediu para o rei remover aquela lei. Isso foi o trabalho da rainha Esther. E para chegar a esse lugar de fazer o pedido, antes ela deu 2 banquetes para ele, para agradar ele. E depois ela mandou o povo dela orar 3 dias e jejuar 3 dias. Aí ela vestiu a roupa real, não a roupa costumeira dela ter em casa, a roupa real. E foi na presença dele. E ele não tinha mandado chamar ela. Então ela falou para o tio dela: vida ou morte? Se ele erguer o cetro, eu viverei. Se ele abaixar, eu morrerei. Mas ele, quando viu aquele passo no pátio, é interessante, a Bíblia é um livro rico, mano. Porque como é que ela sabia que naquela hora ele estava ali descansando no pátio? Você vê como é que a noiva de Cristo observa ele, né? Como a Ruth observou Boaz. Sabia até que monte Boaz estava deitado, porque ela tinha de deitar no pé dele de noite, meia-noite. Ela tinha que observar muito bem onde ele ia deitar, para não deitar em pé de outras pessoas, porque estavam tudo dormindo na roça. E ela tinha que deitar no pé de Boaz. E era meia-noite, e ela não podia ir com a lanterna na mão, ela tinha que achar o lugar que ele estava deitado. E ela achou. Ela não errou, não deitou no pé do outro, não. E podia ter outro deitado ali perto de Boaz, mas ela foi no pé de Boaz. Porque ela observava ele. É que nem Eliseu. Elias falou: Eliseu, fica aqui, em Betel. Ele falou: não, eu vou contigo. Ele foi na casa do profeta e falou: Eliseu, fica aqui, que eu vou até o Jordão. Eu vou contigo. Passou o Jordão, Elias subiu na carruagem e Eliseu ficou. Só que ele herdou a capa de Elias, o que ele queria a capa de Elias. Se ele conseguisse a capa de Elias, ele ia ter a porção dobrada do espírito de Elias. Ele tinha que ter uma coisa para ter outra. Não é a coisa direta. Ele tinha que ter a capa de Elias para depois ter a porção dobrada de Elias. Elias falou isso para ele: se você vê eu ser tomado e você vê a minha capa cair,
você recebe o que se pediu. Então ele tinha que observar, ele tinha que ficar de olho em Lia. Onde Lia mandava, ia, ele ia atrás. O que ele queria? Duas coisas, a capa de Lia e a porção dobrada do espírito de Lia. Para isso, ele teve que pagar aquele preço de caminhar atrás de Lia. Aonde Lia ia, ele ia atrás. Porque Lia tinha algo para dar para ele. E ele queria. Então ele tinha que pagar o preço de andar atrás de Lia. Não importa onde ia. Ele tinha, porque ele queria a capa e o espírito, a porção dobrada do espírito. Assim também é a Ruth. A Ruth, ela observou onde Boaz ia deitar, o lugar que ele escolheu para deitar, ela estava observando ele. Porque meia-noite ela tinha que ir lá deitar no pé dele. Se ela não soubesse onde ele estava, ela não podia ficar perguntando, despertando os outros. Tanto é que nem ele despertou quando ela deitou no pé dele. Depois que ela estava deitada, que ele sentiu algo no pé dele e perguntou: quem é que está aí? Ela falou assim: é a Ruth. Aí ele sentou. Quando senta, né, o bando está descansado, que Jesus subiu e sentou à destra do Pai. Quando ele sentou, ele fez a promessa para ela. E quando Jesus chegou do céu, sentou à destra do Pai, ele fez a pergunta para nós: por que nós já estávamos com o manto dele, que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o manto de Jesus. Quando o Espírito Santo caiu em Atos 2, caiu o manto. E Jesus sentou à destra do Pai. Aí vem a pergunta: o que tu queres? Essa pergunta: o que tu queres? Irmão, é linda essa pergunta: o que tu queres? Ele falou também para aquele cego, Bartimeu. Quando Bartimeu não nasceu cego, ele ficou cego. Foi com o tempo. Mas quando ele via, ele sempre sentava ao pé da mãe dele e a mãe dele contava a história do maná que caiu por 40 anos para ele. O que uma mãe faz para o filho, né? Que é a missão da mãe, é ensinar a Bíblia para o filho quando é pequeno. Né? Se não faz, está fora de lugar. Tá devendo para o filho. Porque o primeiro professor que a mãe tem que ter, o filho tem que ter a mãe. Primeiro professor tem que ser a mãe. Segundo professor tem que ser a escola. Terceiro tem que ter o pai, que ensina a trabalhar. A mãe ensina sobre Deus. A professora ensina a ser cidadão. O pai ensina a trabalhar. O Espírito Santo ensina a ir para o céu. É quatro professores que recebem na vida. Agora, se a mãe não ensina, na escola não aprende a ser um cidadão. O pai não ensina a trabalhar. Quando o Espírito Santo vem, acha essa obra totalmente sem nada. Aí ele tem que fazer tudo. Aí o Espírito Santo tem que fazer o trabalho que a mãe não fez, o trabalho que a professora não fez, o trabalho que o pai não fez. O Espírito Santo tem que fazer tudo sozinho. Pegar uma obra atrasada. Em vez de ele pegar a pessoa já pronta, ele que tem que aprontar em tudo, porque a mãe não ajudou, o pai não ajudou. Não ajuda o Espírito Santo a trabalhar. Não ajuda o Espírito Santo a trabalhar. Não facilita as coisas para o Espírito Santo. Aí Bartimeu, quando viu Jesus passar, como ele era cego, não via, mas ouvia. Ele perguntou: que barulho é esse? Aí vem uma humana e fala assim: aonde Jesus está tem barulho. Aonde Jesus está tem barulho. Ele perguntou: que barulho é este? Aí falaram para ele assim: é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Aí ele falou: é Jesus de Nazaré? Você é. Aí, mas quem que despertou ele? Foi o barulho. Que barulho é este? Aí falou: é barulho que estão fazendo para Jesus. Agora a igreja não tem barulho nenhum, né, irmão? A igreja não bate uma palma para Jesus. Jogador do time de futebol, eles ficam de pé aplaudindo o jogador. Jesus nunca é aplaudido pelo seu povo. Porque ele não faz nada, né? Se ele não faz nada, não merece ser aplaudido mesmo. Mas não faz nada, né? Mas Jesus faz. Não tem quem não faz igual a Jesus.
mas não recebe uma palma, não recebe um amém, não recebe um... Fugiu, glória a Deus, amém. É triste, porque a pessoa vai perdendo com a vida, vai perdendo as coisas, vai perdendo um amém, vai perdendo glória a Deus, vai perdendo a vontade da igreja, vai perdendo aquele amor que tinha por irmão, vai perdendo. Aí a Bíblia fala, volta e busca seu primeiro amor, porque a pessoa perdeu o primeiro amor. A Vera já está no segundo, e o segundo amor é o amor filho, que é o amor humano. A Vera nem no segundo amor já está mais, está no terceiro, que é o amor, arel, creio que é arel, que é o terceiro amor, que é o amor objeto, o amor que você tem por cara, por causa. Esse é o amor em terceiro lugar. Porque nem fala do amor, mas tem vários tipos de amor. A gente tem que saber qual é o tipo do amor que a pessoa está amando você. A vida está amando você, que nem ama carro. Quebrou, já começou a quebrar, troca por outro. Você é um bom amigo, mas você começou a ver não ter dinheiro para emprestar para a pessoa te deixa. Porque ela ama você, aquela pessoa me amava tanto eu. Amava você, claro que amava com amor, com amor arel, com amor que está em terceiro lugar. E tem um amor imundo e tem um amor ímpio, ainda tem isso. Amor imundo, que o homem gosta de homem, mulher gosta de mulher. E tem o amor ímpio, que o amor ímpio é aquele amor, a pessoa vive suja, casa suja, não toma banho, não escova dente, aquela vida ímpia, só fala palavrão, vai falar com o outro, só fala aquela palavra de baixo calão, aquela palavra dura, né? Aquelas palavras duras de ouvir, né? Dura de ouvir, palavra obscena, gesto obsceno com o dedo, isso é tudo ímpio, tudo coisa ímpia, todas as coisas ímpias. E você vê até lá na política, lá aqueles que vocês falam, que homem estudado lá da política, lá que os homens têm que ser estudados. A maior parte que está lá tem um lá que não é tanto, mas tem maior parte lá estudado. E com essa cena obscena com o dedo, com essa cena obscena com palavra, né? Tem um que chama o povo de mané, o povo que votou nele são tudo mané, né? Tudo mané, quer dizer que ele é o que roubou. É o roubado que é o mané, porque esse é o linguajar do bandido, né? Quando a pessoa é roubada, ele chama a pessoa de mané, se perdeu o mané. Esse linguajar está lá, no palácio, esse linguajar está lá nos homens de Brasília. Esse linguajar, ele não está só nas favelas, não. Esse linguajar está lá nos homens de gravata e terno o dia inteiro. Perdeu o mané. Ele entrou dentro do palácio. Se entrou o linguajar, entrou a vida também. A vida, o comportamento também entrou. O comportamento também entrou. Se entra uma coisa, entra outra. Mas nós estávamos falando sobre o que tu queres. Ele perguntou para o cego Bartimeu, o que tu queres? Porque Bartimeu levantou, largou a sacolinha de moeda dele, largou a capa, que eles usavam a capa. Você tem que largar, irmão. A gente tem que largar as coisas para... Você tem que perder para ganhar. Você perde para ganhar. Ele perdeu a pedra que ele sentava, perdeu a capa, perdeu a sacolinha de moeda. Para ficar mais leve, né? Correu atrás de Jesus. E a multidão que seguia Jesus começou a ser obstáculo para ele, falar para ele, cala-te, cala-te, você está atrapalhando o mestre, cala-te, mandou ele calar. Agora eles viam, né, irmão? Quem vê, manda quem não vê calar. Você já viu isso? A pessoa vê, manda aquele que não vê calar, cala-te, cala. E aí que ele começou a gritar mais alto ainda, tem que ser assim. Porque quando a Mical falou para Davi,
Você está dançando aí na rua, parecendo tolo, né? É uma vergonha que você está fazendo. Você como rei, dançando aí na rua, quando Davi estava trazendo a arca. Ele foi entrar na casa dele para abençoar a casa dele, a Bíblia diz. Ele foi para abençoar a casa dele. Em vez de entrar para abençoar, encontrou a Mical revoltada e encarando ele brava, achando que ele estava dançando, e aquele comportamento dele dançar era um comportamento baixo. Ele falou assim: eu estou dançando para o meu Deus. E eu não tenho culpa, ele falou. Só se Deus tirou o reino do seu pai. Eu não tenho culpa. Eu também não tenho culpa de você nascer no lar de um pai bravo, um pai revoltado, um pai que só lançava lança para matar os outros. Eu não tenho culpa. Você nasceu no lar dele, que você criou. Agora você quer trazer o costume do seu pai para mim? Você quer trazer a vida que você vivia lá no seu lar para mim? Para mim não serve. Eu não quero ter um lar cheio de lança, um lar cheio de violência, que você tinha com seu pai Saul. Porque Saul era um homem violento, além de ser violento, era um homem cheio de truque, cheio de armadilha. E a Mical viu aquilo, a Mical gostou, a Mical achou que aquilo estava certo. O comportamento do seu pai é o comportamento de um homem valentão, machão, falar, dar lançada. Ele tacou a lança em Davi 3 vezes. Ele não pegou porque Davi esquivou o corpo, senão ele pregava Davi na parede, o gelo dele. Aí a Mical veio com Davi e viu que Davi era diferente do seu pai, porque era mesmo. Davi era um homem de amor, Davi não era um homem violento, Davi era um homem que se arrependia dos erros que fazia, pedia por misericórdia por Deus, e sempre estava colocando Deus em alto retiro. O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu escudo, o Senhor é meu lírio dos vales, o Senhor é minha rosa de Sarão. Isso é tudo Davi. Toda essa posição alta que Davi dava para Deus. Davi colocava Deus acima de todas as coisas. Davi colocava. Aí quando chegou, quando Davi chegou dançando, que a arca tinha sido trazida, a arca é a palavra, quem que não alega com a palavra? E Davi estava alegre com a palavra, com a arca. Aí a Mical falou: você está envergonhando, gente. Ele falou para ela assim: não tenho culpa. Não tenho culpa. Se você nasceu num lar que não tenha isso, e agora você vem num lar que tem, agora você vai querer trazer o lar de seu pai para dentro do meu? Não, não quero não. Não quero não. Porque, irmão, às vezes nós saímos do mundo, mas o mundo não sai da gente. Ela saiu da casa do pai dela, mas aquele costume de violência, aquele costume de reprovar a alegria, aquele costume de reprovar a pessoa que está alegre, está feliz, ela prendeu lá dentro da casa do pai dela. E ela queria trazer para o lar dela. E Davi falou: aqui não, aqui não. Você não vai trazer o costume do seu pai para dentro de casa, não. Se eu dancei hoje, amanhã eu vou dançar mais ainda. Amanhã eu vou dançar mais ainda. Vou aumentar. Foi o que o Bartimeu falou. Eu vou gritar mais alto ainda. Se eu estou gritando, não sei se vocês estão se perturbando, agora que eu vou gritar mais alto ainda. Aí ele gritou mais alto. Quando ele gritou mais alto, Jesus parou. Jesus parou e falou: deixa ele chegar a mim. Deixa ele chegar a mim. Aí abriu ala. Abriu ala. Nós temos que abrir ala, irmão. Fazer as pessoas que querem impedir a gente na igreja, pessoas que querem impedir a gente crer no profeta, abrir ala, tirar ela da frente. E eu sei ir direto a Jesus. Porque o que você quer é Jesus. O que você quer é Jesus. E é o que o Bartimeu queria. E quando o Bartimeu chegou nele, ele falou: o que tu queres? Aí ele fez essa pergunta: o que tu queres? Ele falou assim: eu quero ver, Senhor. Falei: então veja. Se você quer ver, veja. Naquele momento o olho dele abriu. Ele começou a ver. E começou a dar glória a Deus, a Bíblia diz. E a multidão seguiu. Aí o glória a Deus aumentou. Tinha um a mais para dar glória a Deus, né? E com mais força.
Aí aumentou o povo, seguidor de Jesus, aumentou, e agora ganhou um que gritava mais alto do que todo mundo. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Porque Bartimeu veio no meio do povo que acompanhava Jesus, ele recebeu a visão dele, ele não voltou mais lá na pedra catar, pedir esmola, ele não voltou mais lá não. Ele nem voltou pegar a capa dele, não voltou mais lá não. Ele não voltou mais pegar a sacolinha de moeda não. Ele não voltou mais aquela vida não, viu? Ele não voltou mais não. Tem muito que sai e volta na mesma vida, volta no mesmo costume que vivia antes. Bartimeu não voltou não, porque agora ele via. Quem vê, irmão, quem vê, não volta mais. Se ele não recebesse visão, ele voltava. Se ele não recebesse a visão de Jesus Cristo, com certeza ele voltava a sentar na pedra, cobrir com aquela velha capa dele e ficar com a sacolinha na mão pedindo esmola. Se ele não tivesse recebido. Por isso que a pessoa, quando ela não vê a mensagem, ela não vê profeta na Bíblia, ela não vê batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ela não vê a Santa Ceia com lava-pé, ela não vê que imagem de escultura não agrada a Deus, ela vê que idolatria não agrada a Deus, ela vê que Maria não intercede por nós. Quem intercede por nós é Jesus Cristo, que é o único, o apóstolo Paulo disse, o único que intercede por nós é Jesus Cristo. Só há um intercedor, esse é Jesus. Só era José, entre seu pai e seus irmãos, que intercedia pelos seus irmãos. Só tem um intercedor. Era José lá sentado no trono de governantes do Egito, que intercedia entre ele e Faraó. José era que intercedia entre ele e Faraó, não tinha dois. Nunca tem dois intercedores. Maria intercedendo. A única que arrumaram isso na Bíblia que não é, graças a Deus que não é. Porque Jesus falou para ela, mulher, o que eu tenho contigo? Foi o tratamento que ele deu, o que eu tenho contigo? Ele perguntou para ela. Aí ela mandou serventes fazer tudo que ele mandava. Aí sim, aí ela saiu de cena e Jesus entrou. Ela sai de cena e Jesus entra. Ela sai de cena e Jesus entra. Porque o servente procurou ela. Acabou o vinho. Aí ela falou, Jesus, acabou o vinho. Falou, mulher, que eu tenho contigo. Ainda não é chegado minha hora. Aí ela falou para o servente, faça tudo que ele manda. Quer dizer, esqueça de mim. É ele que resolve. Maria fez isso. Se nós segue Maria, se nós ama Maria, porque nós gosta de Maria, nós ama Maria, graças a Deus por Maria trazer Jesus na terra, nós admiramos Maria e vamos apertar a mão de Maria no chegar lá, Deus dando para nós o privilégio de chegar lá, vamos apertar a mão de Maria, mas não como intercedora. Vamos apertar a mão de Maria por trazer Jesus para nós. Ela precisou ir no Pentecostes entre os 120 para receber o Espírito Santo, senão ela estava perdida. Maria também estava entre os 120, esperando o Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo que desceu sobre ela e gerou Jesus, mas desceu sobre ela e gerou Jesus. Mas ele não batizou ela não era batizada com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo veio depois da morte de Cristo. E ela foi lá entre os 120 para receber o Espírito Santo. Então a pergunta é essa, o que tu queres? Ele falou, quero ver, então vê. Agora, quando ele chega na casa da irmã Ratier, agora aqui com o irmão Breno, que o irmão Breno estava falando sobre o esquilo que foi criado, a irmã Ratier falou assim, a irmã Ratier falou assim, tudo isso aí é verdade, irmão Breno, eu creio em tudo isso, que Deus é criador, que Deus cria. E esse esquilo que Deus tem criado para ti, eu creio que tudo isso é verdade. Por ela falar essa palavra, irmão, você vê como é que é. As coisas estão no que nós falamos. Pela tua palavra será justificado, pela tua palavra será condenado. E o que ela falou agradou Deus. Esse é outro assunto. O que nós falamos agrada a Deus e o que nós falamos desagrada a Deus. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. E Maria falou, e ela falou assim, tudo isso é verdade, irmão. Esse esquilo que o senhor disse que Deus criou, eu creio. Tudo isso é verdade. Aí o irmão Breno disse, por você falar isso,
O Espírito Santo encheu esse lugar agora. Está quase explodindo aqui. Cheio do Espírito Santo esse lar seu. Só de você falar isso. Agora peça o que tu quer, o que tu quer. Aí vem de novo, o que tu quer? O que eu quero, ele está querendo saber o que você quer. Ele quer saber o que você quer. O que você quer? Largar desse cigarro? Em outras palavras aqui, para nós nesse dia, né? O que você quer largar dessa calça de homem no seu, irmão? O que você quer largar desse cabelo crescer ou fica cortando? O que você quer da vida? Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? O que tu quer? Você quer servir Deus ou servir o diabo? O que tu quer? Ficar elogiando, dando glória a Deus? Ou criticando ou murmurando? Que nem Israel no deserto. E já tem um exemplo nosso lá. Israel no deserto reclamando, caíram tudo morto lá. Deus não deixou entrar em Canaã, não. E eu creio que ele não vai deixar entrar dessa vez também. No Espírito Santo, não. No milênio, não. Pessoa reclamadora. Pessoa que só vive murmurando. Murmurando, né? Nada tá bom. E o apóstolo Paulo vem e fala, dá graça para Deus em tudo. E você não está dando graça a Deus em tudo. Você reclama disso, reclama daquilo, reclama daquilo. Não reclama, dá graças a Deus em tudo. Deus sabe o que faz. Você não faz nada, é Deus que faz. Então deixa Ele fazer. Você só ora. Isso sim, orar, jejuar. Foi o que a Ruth falou. A Esther falou para o tio dela. Manda o povo orar e jejuar. E eu vou na presença do rei. Aí tá. Quem vai na presença do rei é eu. Mas quem tem que orar e jejuar é vocês. Cada um faz a sua parte. Aí ela falou, mas o que eu peço? Ó, você tem uma irmã aleijada na cadeira de roda. Peça que ela levanta agora. Você também é uma viúva pobre. Peça que Deus põe $200 mil, parece que é 200, 10 mil dólares no seu colo. Se eu não me engano é isso. $10 mil no seu colo agora. Ah, dinheiro? Mas Deus dá dinheiro? Só você pedir, ele coloca no seu colo. Só você pedir. Aí ela falou assim, eu tenho 2 filhos meus que não é salvo. E eu quero a salvação dos meus 2 filhos. Aí o irmão Bernardo disse, eu te dou. E naquela hora os meninos estavam zombando no quintal. Ele não estava ali junto, não. Os 2 estavam lá no quintal, até zombando. Os 2 lá no quintal. O Espírito Santo atingiu os 2. E os 2 entrou para dentro da casa, de cabeça baixa, em reverência. E o irmão Bueno disse, até hoje, o irmão Bueno disse, eles estão na igreja lavando o pé um do outro. Que Deus te abençoe, irmão. Mas o que tu queres? Deus quer saber o que tu quer. O que você quer fazer da sua vida? Ficar em casa de culto? O que você quer? Ficar aí atrás de ismo? Seguindo interpretação? Segue a revelação. Segue a mensagem da irmã Buena. Lá da luz, no Rio Rai, quando ele batizava a pessoa de número 17, veio a coluna de fogo, a mesma que veio para Moisés, lá na salsa ardente. Mesmo que veio para Moisés. Veio para Mombrana, mesmo que veio para Paulo, no caminho de Damasco. Veio para Mombrana e falou assim, para Mombrana, a tua mensagem preparará, assim como foi João Batista, será a sua mensagem. Sua mensagem preparará a segunda vida de Cristo. João Batista preparou a primeira, e tu prepararás a segunda. Agora tem pessoa que fala, Deus não tem profeta. Mas quem preparou a primeira vinda de Cristo não foi um profeta? Agora a segunda não vai ser. Agora Deus mudou? Aí Deus mudou. Porque na primeira ele usa um profeta, João Batista. Na segunda ele vai usar a igreja, usar a denominação. Ele não usou no dia dele, os fariseus, saduceus, herodiano, escriba, era toda a denominação. Ele não usou nenhuma delas, usou João Batista. E agora Deus mudou. Agora Deus se arrependeu de usar João Batista. Agora ele se convenceu que tem que usar a denominação. Falando que Deus é 3 pessoas, batizando no Pai, Filho e Espírito Santo, não lava o pé do outro na ceia, não come pão asmo, come o pão cevado de padaria. E Deus está usando isso daí para preparar a segunda vinda de Cristo?
Que segunda vida que vai ser preparada com isso aí? Preparar a segunda vida de Cristo tem que trazer o povo para dentro da Bíblia, para dentro da verdade. Porque quando a Bíblia será fechada, o irmão Branham disse isso. Quando o último eleito foi achado, a Bíblia será fechada. Quando o último eleito for achado, a Bíblia será fechada. Porque o último eleito entra, ele entrou dentro da arca de Noé, e vai nós para o novo céu e nova terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Bem, vamos para as perguntas da tarde. Começando com o irmão Israel da Costa. Ele pergunta: Pastor Joel, tem alguma mensagem que o profeta fala do Natal? Estou procurando para ler. A mensagem chama Porque eu sou contra a idolatria. Deve ser essa. Ou espírito de idolatria. Fala sobre idolatria. Ela vem da gráfica de Goiânia. É cristianismo contra a idolatria, chama a mensagem. Cristianismo contra a idolatria. Nessa mensagem o irmão Branham entra no Natal. Ele fala assim que o dia 25 de dezembro era dia do Deus Sol. Quando o povo antigamente adorava o Sol, ele tinha que o dia do nascimento do Sol é dia 25 de dezembro, porque é o dia que o Sol sai mais cedo e se esconde mais tarde. O Sol ele sai mais cedo. É o dia mais longo que tem. Que ele sai mais cedo e esconde mais tarde. E por ele sair mais cedo e se esconder mais tarde, então eles deram o dia 25 de dezembro como dia do Deus Sol, que eles adoravam o Sol como Deus. Aí entrou a era cristã. E quando chegou Constantino, 25 anos depois da morte de Jesus, que teve o concílio de Niceia, que mudou tudo, ali mudou tudo. E quem não aceitava ia para a arena. Aí houve 68 milhões de irmãos mortos na arena por não aceitar a tese de Constantino, junto com o primeiro Papa chamado Silvestre. Esse Papa, eu creio que é Silvestre o nome dele. Se não for, até onde eu aprendi é Silvestre. Um fala uma coisa, outro fala outra. História. História é história, né? Cada um que escreve a história tem uma diferença. Mas o que eu li é Constantino. Ele consagrou esse Papa aí para ficar no lugar de Pedro. Disse que a igreja estava sem Papa, e o primeiro Papa, Pedro, morreu, tinha que ter continuação. Aí Silvestre foi continuação de Pedro, segundo Constantino. Aí tinha que ir, e Deus tinha dado autoridade para Pedro. O que Pedro ligava, será ligado no céu. O que desligava no céu, será desligado na terra. Então Pedro tinha essa autoridade de ligar e desligar. O que ele fazia aqui na terra, Deus aceitava no céu. Então é a igreja que fazia, e Deus aceitava. É a igreja que assinava, a igreja que preenchia o cheque, Deus assinava. Foi assim. A igreja preenche o cheque e Deus assina. Aí tiraram o batismo de pessoa grande, colocaram de criança, colocaram crisma, colocaram que a pessoa vai para purgatório, colocaram que não é o sangue de Cristo, é purgatório, colocaram reza no lugar da oração, colocaram Maria no lugar de Jesus. Aí foram trocando tudo. E no meio dessa troca, eles colocaram o sábado. O dia de Jesus que nasceu era dia 25 de dezembro. Aí colocaram Jesus no lugar do Deus Sol. Falaram que o Deus Sol estava errado. Que Deus é Deus. Deus que é criador do Sol, não é o Sol. Mas Deus, dia 25 de dezembro era. Então, para o povo não ficar esparramado, agitado, então falaram assim que o dia 25 de dezembro, Jesus era o nascimento de Jesus, que Jesus é o nosso sol. E se você for ir lá para Malaquias 4, fala assim: e para vós que temam o nome de Jesus, ele nascerá como o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Malaquias 4. Então, a própria Bíblia fala que Jesus é quem é o sol. A própria Bíblia. Aí ele fala, então ele nasceu dia 25 de dezembro, ele quem é o sol. Malaquias 4. Aí, então, estendeu dali para cá,
que o dia 25 de dezembro é o dia do nascimento de Cristo. Mamãe Brana disse, ele nasceu mesmo no começo de abril. O fim de março, o começo de abril. Porque no 6º mês foi o anjo Gabriel falar com Maria. Maria, a sua prima, a Isabel, já faz 6 meses que ela está grávida do precursor. Se ele foi no mês 6º, ele foi no mês 6º conversar com Maria. E falou que a Isabel já estava grávida. Então, se ele foi no mês 6º, João Batista é 6 meses mais velho que João Batista, do que Jesus. Se ele foi no mês 6º, qual é que é o mês 6º dado? É junho? Junho. Mês 6º é junho. Agora, se Jesus nasceu em dezembro, ele nasceu de 6 meses. Ele nasceu de 6 meses. Para ele nascer de 9 meses, como é normal, Jesus não saiu fora da natureza, porque ele respeita a natureza, ele vai pela natureza. Ele nasceu de 9 meses. Se ele nasce de 9 meses, ele nasce onde? Ele nasce ali dia 1º de abril, que a turma chama que é dia do mentiroso. Que é dia do mentiroso. O diabo fez isso para desfazer de Jesus, para jogar em Jesus como mentiroso. O diabo jogando Jesus como mentiroso, falando assim que dia 1º de abril é dia do mentiroso. Por isso que ele fala que dia 1º de abril é dia do mentiroso, e é o dia do nascimento de Jesus. Eles também falam que o número 13 é o número do azar, e Jesus era o 13, era 12 apóstolos e Jesus era o 13. Jesus era o 13. E quando ele foi para derrubar o muro de Jericó, ele deu 13 voltas para o muro cair. 13 voltas. O número 13 é número de vitória, não é número de azar. Mas eles falam que é número de azar. Esse é o homem, né, irmão? Esse é o homem. Esse é o homem. É brincadeira. Você vê que o homem faz? O homem é só Deus mesmo. Por isso que a gente não pode colocar nada no homem, nada. Nada no homem, tudo para Deus, tudo para Deus. Ali não vai, ali não deixa a gente com decepção. Cadê a turma aí? Confiaram aí no ataque de seleção brasileira, perderam lá, tá tudo frustrado. É confiar no homem, confiar no homem. Confia em Deus, você não deixa ser frustrado, não. Deus não traz derrota para casa, não. Deus só traz vitória. Vale a pena confiar em Deus, irmão. Deus nunca deixa nós envergonhados. Nunca deixa nós envergonhados. A nossa oração é respondida, nosso jejum é respondido. Amém? E nós fica são, nós fica firme, volta a trabalhar, volta para a família, volta para o posto de dever. Deus é isso. Deus sempre no seu posto de dever, cuidando de nós. Tem mais outra? Tem. Agora outra do irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: para que foi dado o Espírito Santo? E como obter o Espírito Santo na nossa vida? Então, irmão Marcelo, esse ensinamento sobre o Espírito Santo, irmão, ele é muito melindroso. É um dos ensinamentos que você vai vendo, até pregador pregar, você vê que as coisas não encaixam como tem que ser encaixado. Porque existe o batismo do Espírito Santo em poder, existe o batismo do Espírito Santo em fogo. E aí Jesus disse: vai receber poder do alto para ser minha testemunha. Era o Espírito Santo. Ele desce para dar poder para nós. Tem o batismo do Espírito Santo como selo. Nós é uma carta completa, ele sela nós, que nós estamos já destinados à vida eterna, ele sela nós. A obra completa. Quando ele completa a obra na nossa vida, nós é selado. E tem também o batismo do Espírito Santo em fogo, que ele queima todos os gravetos da nossa vida e afugenta a cobra, Satanás. Satanás só é afugentado com fogo. Então o batismo do Espírito Santo em fogo é o batismo que traz o novo nascimento. Presta atenção nisso. O batismo do Espírito Santo em fogo é que traz o novo nascimento. Porque para nascer tem que ter caloria. Tem que ter caloria. Tem que ter caloria. Se uma mulher grávida morrer,
a criança no ventre vai morrer também, porque não tem mais caloria para ela. A mãe morreu, não tem mais quem dá caloria para ela, vai morrer também. Se ela tiver na idade aí do médico ainda tirar, bem, se não tiver, morre. Porque falta caloria. Se você põe um ovo no ninho e a galinha não deitar em cima por 21 dias, aqueles ovos vai gorar tudo, porque não teve caloria. Então a caloria do Espírito Santo traz para nós vida, tira nós da casca. O batismo do Espírito Santo em fogo. E João Batista falou, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim batizará vai com fogo. Foi o que os apóstolos foram batizados em Atos 2. A língua de fogo caiu sobre cada um deles. O que estava sendo ali? Batizado com o Espírito de fogo. Ali que nasceram de novo. Quando foram batizados com o batismo de fogo. E tem o batismo do Espírito Santo, que ele também é um batismo do Espírito Santo, mas ele já não vem sobre nós como fogo. Ele entra em nós para dar para nós poder. Ele entra em nós. E tem, agora, nós, o Espírito Santo colocando nós dentro dele. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação haverá. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo, mas para aquele que está em Cristo, não é para aquele que Cristo está nele, não. Então, quando você pede o batismo, porque tem pessoa que é batizada com o Espírito Santo na carne, é batizada com o Espírito Santo no Espírito, e não é batizado na alma. E não é batizado na alma. Aí o Mambrana disse, você pode ser cheio do Espírito Santo e ir para o inferno. Na mensagem, o invento moderno da profecia. Parágrafo 100. O Mambrana disse, vou falar uma coisa que você vai ficar admirado. Tem pessoa cheia do Espírito Santo, que é batizada com o Espírito Santo e vai para o inferno. Porque o Espírito Santo batizou a carne dela, o espírito dela, e a alma dela não foi batizada. Não foi batizada. O Espírito Santo não atingiu a alma dela. E a alma, tudo que nós temos é na alma. Se nós não temos alma, nós é que nem animal. O que faz na diferença dos animais é que nós temos alma e eles não têm. E quando essa alma é batizada, aí é vida eterna. Quando a alma é batizada. Na mensagem Ungido do Último Dia, o irmão Banho explica claramente isso. O ungido do último dia. Assim, é a pessoa ungida com o Espírito Santo. Só que é ungida na carne e ungida do Espírito, mas não está ungida na alma. Porque na alma é que está a palavra. É na alma que Deus habita. Deus habita na alma. E tem pessoa que não tem Deus na alma. Aí ela só com o Espírito Santo na sua carne, para vestir bem. O Espírito Santo no seu espírito leva você a louvar a Deus. Mas se você não tem na alma, você não vai crer na palavra. Você vai ter dificuldade com a palavra. Aí você vai ter dificuldade com o batismo em nome de Jesus Cristo, você vai ter dificuldade com o lava-pé, você vai ter dificuldade com Jesus é Deus, você vai ter dificuldade com o irmão Breno é profeta. Toda essa dificuldade é falta do Espírito Santo na alma. Vamos para o pedido de oração, então. Da tarde. João William, pede oração ao seu favor e sua família. A irmã Dirce, pede oração ao seu favor e sua família. Benedita Nitz, pede oração à sua família e seu favor. William Pinheiro, pede oração à sua família e ao seu lar. O irmão Isaú da Costa, pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Oliveira Marcelo, pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. O irmão Antônio Carlos, pede oração ao seu favor. Só. E aquilo que Jesus perguntou a Bartimeu, perguntou à irmã Ratiel, o que tu quer? Peça o que tu quer. Então Deus quer saber o que o senhor quer. Não adianta nós orar, mas Deus não sabe o que nem quer. Ele quer saber o que você quer. O que você quer? Uma vida mais consagrada? O que você quer? Mais do Espírito Santo na sua vida? O que você quer? Louvar mais a Deus? O que você quer ser uma crente avivada? Um crente avivado, um crente alegre, um crente que solta para fora o que tem, o Deus que está dentro. O que você quer? Ser um crente na igreja que alega a igreja, que leva alegria para a igreja, um crente que só censura. Porque
Porque calúnia, censura, mostrar defeito, isso aí é espírito político, não é Espírito Santo. Porque quem mostra defeito do trabalho do outro é o político. Esse espírito político na igreja, e o irmão Branham diz, o espírito político que está entrando na igreja. O que é o espírito político? É reparar o que o outro faz. E achando que ele faz melhor. Então irmão, vamos orar, mas antes a pergunta é essa para você. O que tu quer? E o que tu quer, você fala para Deus. Fala para ele o que tu quer. Ele está perguntando o que tu quer. Então fala para ele o que tu quer. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, Pai, com os irmãos, irmã, que está ouvindo, que vai ouvir ainda essa live. E tem muitos doentes, o outro com familiar, tem alguém na família doente, outro está passando por depressão, outro está passando por momento de tristeza na vida, outro está passando com problema com os filhos, com as filhas, o casal às vezes está em problema um com o outro. É tudo obra de Satanás, é tudo problema da noite, é tudo falta do sol para clarear, aquecer. Então a pessoa entra na noite e junto com a noite vem os curiangos, vem os morcegos. Aí à noite as baratas saem para procurar seus alimentos, a ratazana sai do esconderijo para também fazer a sua andança, tudo de noite. E tem vez que nós entra à noite e nós encontramos com todos esses animais, aranha, escorpião, com todas essas drogas, essas pragas que faz parte da noite. Ajuda nós a viver no dia, debaixo da luz do sol, onde todas essas coisas são afugentadas. Que Satanás se afugenta da vida dos irmãos, das irmãs, do lar, dos casamentos, das criação dos filhos. Que Satanás saia de cena e que o Espírito Santo entra como o sol da justiça, trazendo raio de luz, trazendo caloria, trazendo novo nascimento, tirando nós da casca, colocando nós para viver. Ô Senhor, na tua mão está entregue cada ouvinte, Senhor. Que o Senhor o abençoe. Eu só conheço o seu coração. E o que ele está pedindo, o Senhor dá. Bartimeu pediu que queria ver. Passou a ver. Porque ele pediu o que queria ver. Então ele passou a ver. A mãe Ratier pediu a salvação dos dois filhos. E Deus deu. Se Deus deu para Bartimeu, para a irmã Ratier, dá para você também, irmã. Dá para você também, irmã. Deus não faz exceção de pessoa. Faz para você também. Mas você tem que pedir o que você quer. Fala para Deus, quero isso, Deus. E Deus te dá. Deus te dá. Porque Deus é amor. Deus está com a mão cheia de dávida. E ele tem toda essa conquista que ele conquistou no Calvário. Não é para ele. É para dar para você. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.